Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Lula e as esquerdas. Eu estou pensando sobre isso, principalmente por causa dessas relações controversas entre Lula e Nicolás Maduro. E Lula tem sido muito criticado porque Lula estaria acobertando a Venezuela por questões ideológicas. Penso que passa por aí também. Mas penso que é simplista demais dizermos que a demora de Lula ao ser mais incisivo com Maduro passa só por essas questões ideológicas e sentimentais que vão de esquerda para esquerda, de um político de esquerda para o outro político de esquerda. Até porque existe esquerda e esquerda. Historicamente, o que é esquerda? Esquerda tem alguns lugares mais ou menos comuns, mas assim como a palavra democracia é a história de uma palavra, a palavra esquerda é a história de uma palavra, muito mais do que a história de um comportamento político único. Existe esquerda e esquerda, existem esquerdas e esquerdas. Então, dentro dos espectros de esquerda, o que é a esquerda lulista, dentro do que é a esquerda petista, e o que é a esquerda de Maduro, dentro dos espectros políticos bolivarianos de Maduro. Dentro daquilo que nós chamamos de esquerda, seria justo chamar, por exemplo, a China, governada pelo Partido Comunista, de esquerda, dentro daquilo que nós chamamos de esquerda? Seria justo também chamar Cuba de esquerda? O que é ser de esquerda e por que essas relações aparentemente solidárias de Lula para com Maduro? Lula, eu tenho falado e falei sobre isso, tem sido uma pessoa, um político, que quer ser visto no mundo, na geopolítica mundial e quer ficar na história como este homem da negociação. Independente de estar certo ou estar errado, Lula quer essa marca do negociador, é a sua glória política. Como Hannah Arendt definiu, entre o passado e o futuro, o político é a pessoa que busca a glória, ou seja, a virtude política, a glória do seu lugar no mundo como político. E o lugar do Lula no mundo da política, da geopolítica internacional, é o lugar de negociador. Então, deixar uma porta aberta sempre para a negociação, isso inclusive está muito de acordo com o comportamento do Itamaraty, das relações internacionais do Brasil. É um parecer diplomático muito alinhado entre Lula e o Itamaraty, entre Lula e as nossas relações e a nossa diplomacia, que quer deixar essa porta aberta. Então, a nossa diplomacia e Lula estão mais ou menos casados neste lugar. Lula quer ficar para a história, quer ficar na memória, e a sua glória política seria a da negociação. Na minha modestíssima,
essa exigência da imprensa de que Lula tem que ser mais duro, porque ele tem que defender a democracia, ele tem que. É problemático. Porque na Venezuela há um povo que tem sofrido bastante. E se Maduro se vê acuado, penso que quem mais vai sofrer é o povo venezuelano, porque uma vez acuado nas relações internacionais, sem portas de negociação, pode ser que a Venezuela caia numa guerra civil. O próprio embaixador Celso Amorim, timidamente, ou seja, talvez nem muito à vontade para falar, aventou essa possibilidade. O primeiro país a sofrer com isso, diretamente, é a Venezuela. O segundo, sabe quem é? O Brasil. Porque o fluxo migratório decorrente dessa tragédia seria o Brasil. Então, há razões diplomáticas e há razões políticas para a atitude de Lula. É uma atitude pragmática, dentro do pragmatismo, porque o país que mais sofreria se isso viesse a acontecer na Venezuela, o segundo país a mais sofrer com isso seria o Brasil, por causa do fluxo migratório, do problema humanitário muito agravado que isso geraria. Então é muito importante deixar uma porta aberta para Maduro. E eu não estou dizendo que Lula está certo em tudo ou está errado em tudo. As razões que a diplomacia brasileira está encontrando para essa situação é deixar as portas abertas para que Maduro se sinta propenso a alguma negociação, inclusive com a oposição venezuelana, porque parece que as atas de votação não vão aparecer. E Lula e Maduro são dois tipos de esquerda, ou de chamada esquerda. Porque o que é ser de esquerda? É uma pergunta importante, porque a ideia de esquerda começa nos idos da Revolução Francesa, onde as relações da burguesia com a monarquia estavam periclitantes. Então foram convocadas as Assembleias Gerais. Nas Assembleias Gerais, aqueles que queriam avanços de revoluções se sentavam à esquerda do rei, aqueles mais conservadores se sentavam à direita. Então a esquerda ficou com essa pecha reformista em busca da igualdade das relações, uma vez que aqueles que eram mais próximos à corte tinham muitos privilégios em relação aos que não andavam próximos à corte. Então, a ideia de igualdade e de progressismo, ou seja, de mudança, ficou com a esquerda. A ideia de conservadorismo ficou com a direita. Então, dentro desses espectros de esquerda, seria a China um país de esquerda porque é governada pelo Partido Comunista? Mas a China é extremamente conservadora. Então, apesar de ser governada pela China, pelo Partido Comunista, seria a China de direita? Ou melhor, de esquerda? É um problema. Então, me parece uma definição nublada, a definição de esquerda a partir da nomenclatura de um partido A ou um partido B. Então, dentro da esquerda, a esquerda foi se modificando, depois a própria burguesia que alcançou o poder, inclusive do Estado, foi ficando conservadora, a ideia de esquerda foi migrando
para movimentos socialistas, para movimentos comunistas, uma vez que o próprio Marx havia sido um hegeliano. Hegel é o filósofo que entende, que coloca a história como processo histórico onde o Estado seria a consagração máxima do absoluto, do movimento histórico, do espírito absoluto. O Estado seria essa consagração máxima desse processo histórico nos dias de Hegel. Porém, Marx vai dizer que o Estado se torna um Estado burguês, desigual, e ele vai fazer a crítica socialista, a crítica que aponta para o comunismo. E a esquerda começa a se voltar mais para o socialismo e para o comunismo. E o momento da Guerra Fria, de 45 até a década de 90, vai ser esse momento onde o esquerdismo vai ser colocado a partir da União Soviética, no bloco comunista, e a direita dentro do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Mas passou a Guerra Fria e a esquerda ficou sem uma referência histórica, sem uma referência estatal que havia na União Soviética. Então a esquerda começa a se voltar gradativamente para os movimentos identitários, para o feminismo, para o movimento LGBT, para movimentos ecológicos. Ela começa a se modificar. Inclusive tem um livro chamado Pós-Socialismo, escrito no início da década de 70, que já aponta para esse pós-socialismo e que alcança o seu momento mais radical agora, onde a esquerda tem se tornado, cada dia que passa, uma esquerda mais identitária. Mas a esquerda identitária, nos moldes que nós estamos falando, que defende o movimento LGBT, que defende a liberdade do corpo da mulher para o aborto, que defende ecologia, que defende o direito de cota dos negros, é uma coisa que acontece muito do lado de cá do que nós chamamos de esquerda, mas não necessariamente na esquerda de um Ortega, na Nicarágua, que inclusive se volta para os movimentos evangélicos e adota alguns comportamentos anti-aborto, anti-gay, que na realidade não é visto aqui nos movimentos de esquerda daqui. O próprio Maduro tem se aliado ao conservadorismo evangélico lá da Venezuela para angariar apoio. Então, o que é ser de esquerda dentro desse mosaico do pensamento de esquerda nos dias de hoje? E quando Lula apoia Maduro, ou seja, deixa portas abertas, é mais tolerante com Maduro, será que é só por questões ideológicas ou não tem outros elementos? Eu já coloquei aqui o pragmatismo. O Brasil é o primeiro país a sofrer, depois da Venezuela, caso haja uma guerra civil na Venezuela, porque o fluxo migratório é para cá. E nós, como país signatário dos acordos de direitos humanos, teremos que receber os refugiados. Não podemos desprezá-los, não poderemos desprezá-los. E o que fazer diante dessa situação? Então, é importante pensar em que lugar do mundo o que nós chamamos de esquerda está alocado. Porque Lula representa uma esquerda democrática. É injusto dizer que Lula é antidemocrata por causa das relações dele com Maduro, porque Lula, na política interna, não deve nada à democracia. Lula é o político do Brasil que mais contribuiu para a redemocratização do Brasil, dos políticos vivos. É só acompanhar a trajetória do PT, do Lula, e depois com a fundação do PT, a luta do PT pela autonomia do Ministério Público, lá nos idos da década de 80, os movimentos, a participação do PT na autonomia do Ministério Público. Então, o PT, Lula não deve nada à democracia, inclusive hoje.
o Brasil que foi aí solapado por vários movimentos reacionários, e Lula se posicionou muito favorável à qualidade da nossa democracia. Então, dizer que Lula está devendo a democracia, só que nas relações internacionais é mais difícil pautar o Lula. É mais fácil nas relações internas, mas nas relações internacionais é mais difícil, porque as relações internacionais são mais contraditórias, são contraditórias por excelência. Não é Lula que apoia ditaduras sanguinárias, é a geopolítica mundial que apoia as ditaduras sanguinárias. As relações dos Estados Unidos com os países árabes, com o Catar, realizamos uma Copa do Mundo no Catar, altamente ditador e abusivo em relação aos direitos humanos, mas realizamos uma Copa do Mundo no Catar. E o que isso tem a ver? Significa que corroboramos com o Catar, com a ditadura do Catar? Isso significa que o soft power do Catar foi endossado por nós. O que é soft power? É quando aspectos da cultura, aspectos do entretenimento é utilizado por governos autoritários para corroborar com o seu sistema. E nós corroboramos com o soft power do Catar, realizando uma Copa lá. Ah, mas isso é o pragmatismo. É o pragmatismo. Tem pragmatismo que pode, né? O pragmatismo do PT não pode. Pode o pragmatismo. Aí é o pragmatismo. É por causa das relações comerciais. Ah, tá. Então o capitalismo é inquestionado, né? Não se questiona mais o capitalismo. Então o pragmatismo em nome do capitalismo, aí pode. Em nome do capitalismo pode o pragmatismo. O pragmatismo não pode nas relações do Lula com o Maduro. Então, é importante pensar nessas coisas. Há esquerdas e esquerdas. Há um pragmatismo na relação de Lula com Maduro. Há relações históricas equivocadas, como, por exemplo, o Lula precisa dialogar com um PT que tem algumas relações de esquerda ainda muito voltadas para a época da Guerra Fria. Tem gente ainda falando que ser de esquerda é lutar contra o imperialismo americano. Não há mais imperialismo, porque o imperialismo dura do século XVIII até a história recente, até a década de 90 mais ou menos, quando os países do mundo, até a década de 70 mais ou menos, dirigiam a economia do mundo. Então, vários impérios, entre aspas, dirigiam a economia do mundo a favor daquele país. Então havia o imperialismo americano e o imperialismo russo. Só que o capital se mundializou de tal forma que ele não dirige mais, os estados não dirigem mais os destinos econômicos do mundo. Então não há mais imperialismo. Contra o que lutamos? Lutamos contra, nós de esquerda, contra os abusos do capitalismo, mas não contra o imperialismo americano, porque o capital se mundializou e atravessou todas as nações. Por isso é que alguns países, alguns governos, sobretudo os democratas, parte dos democratas entendem, e Lula também, que esse capital que se mundializou, esse capitalismo de plataforma e capitalista precisa ser taxado ao passar pelo mundo, porque é ele que dirige os destinos econômicos do mundo. E os estados são atravessados pelo capital, e muitas decisões do Estado são para favorecer o capital. Então, mas o Lula precisa dialogar, precisa contar com o apoio desses esquerdistas, petistas, que ainda pensam dessa maneira. Porque o Lula não é um intelectual, o Lula não é um professor de filosofia como eu, Lula não é um intelectual, Lula não é um acadêmico que precisa da honestidade intelectual. O Lula não precisa da honestidade intelectual, ele precisa dialogar com essa esquerda fragmentada que o apoia, como por exemplo o 247, que sempre foi muito esquerdista, muito lulista, e tem esse pensamento ainda de que nós precisamos lutar contra o imperialismo americano. Esse discurso usado por Maduro, que está contra o imperialismo americano, e muitos apoiadores do PT têm esse pensamento.
Mas o Lula não pode romper com ele e dizer, não há mais imperialismo americano. Quem tem que dizer isso sou eu, professor de filosofia, é o acadêmico, é o intelectual, é o escritor, mas não o Lula. O Lula é um político e tem que lidar com o pragmatismo, palavra mágica aí nos setores da imprensa, né? Mas parece que para eles o pragmatismo do Lula não serve, só serve o pragmatismo do mercado, o lugar da liberdade. Esse lugar da liberdade não precisa nenhum compromisso social. Só quem tem que ter compromisso social é os estados. Mas os estados não dirigem mais a economia. Então precisamos cobrar do mercado algum tipo de responsabilidade. Não pode, né? É o teto de gasto, né? O teto de gasto. O Estado não pode nem investir tanto por causa do teto de gasto, né? A meta fiscal. Então, nesse pensamento, o investimento virou gasto. Então é isso aí. Lula, Maduro, Cuba, Nicarágua, espectros de esquerda que circulam pelo mundo. Mas aqui, na política interna brasileira, há um compromisso direto de Lula, PT e democracia, com todas as contradições. E se relacionar de forma contraditória com países que não são democratas, isso é uma contradição da geopolítica, não é uma contradição do PT. Né? Não é uma contradição do PT. É isso aí, voltamos em uma próxima oportunidade com outro tema. Ok, galera? Vocês são do coração.